Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Belize. Bom dia, povo de Deus. Que bênção voltar à igreja. Irmãos, alguns talvez se perguntam por onde anda o pastor. Nós estávamos 9 dias participando do concílio anual da Divisão Sul-Americana em Lima, no Peru. Uma bênção de Deus, conhecendo a igreja ali. Uma cidade com 9 milhões de habitantes que não chove. Nunca chove. O dia inteiro fica caindo uma neblina, só que você não percebe. E a água que eles usam é a água do degelo. Uma cidade de contrastes, um lado muito rico, especialmente a região de Miraflores, e o resto, algo como uma rocinha, assim, muita favela, muita pobreza. Um país rico e um país muito pobre. Ali, irmão, nós tivemos a alegria de conviver todas as noites, pela manhã e à noite. Pela manhã pregava para nós os participantes do concílio, 170 pessoas, toda a divisão sul-americana e os pastores da conferência geral, o pastor Mark Finley. E à noite ele fazia o evangelismo público. Ele e a sua esposa Ernestina, ela falando sobre saúde, ele pregando a palavra de Deus. E ali ele contou a sua experiência de um câncer que ele está combatendo em seus ossos. Ele estava dirigindo o seu carro e ele foi pegar um objeto que caiu em cima do banco e quebrou uma costela. Depois em casa ele foi se curvar sobre a escrivania, quebrou uma outra costela. E ele foi ao médico, o médico falou: isso não é comum, ninguém quebra a costela assim. E ele então está com a doença estabilizada, tem 70 anos, vivendo um momento assim de muita confiança em Deus, pregando normalmente, com o mesmo entusiasmo. E quando ele soube que estava com câncer nos ossos, ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Senhor, não importa o que vai acontecer comigo. Todos um dia temos que morrer. A única coisa que eu quero é glorificar o Teu nome enquanto estiver vivo, e quero morrer pregando. E quando ele foi para o hospital para ser tratado, um corpo de médicos, ele foi indicado, conseguiram para ele o melhor oncologista nesse tipo de doença dos Estados Unidos, pela importância que ele tem, a influência, a amizade. E esse médico atendeu durante o dia, e algumas enfermeiras fazendo uma série de exames. Não são adventistas, não são cristãos assim, né? E no final do dia, o pastor Mark Finley o chamou e disse assim: eu imagino que vocês tiveram um dia muito cansativo, muito estressante, muito tenso. E ele tirou um momento e pregou a palavra para aquele médico, para aquelas enfermeiras, e fez uma oração com eles. E no final eles disseram: como pode o senhor com uma doença dessa ter tamanha fé? Ele disse: meu Deus, eu não estou preocupado comigo. Eu quero que tudo seja para a Tua glória, e eu quero morrer pregando. Aonde eu estiver, eu estarei pregando. E ele tem pregado dentro dos hospitais. Um exemplo de vida, uma inspiração para todos nós, de alguém que, mesmo que a dor bata a porta, os seus olhos estão fixos em Cristo Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, leia comigo o verso 35 até o verso 41. São Marcos capítulo 4, verso 35 até o verso 41. Tome em suas mãos a espada do Espírito, a palavra de Deus. Vamos estudá-la nessa próxima meia hora. Agora que você tomou a Bíblia em suas mãos, ore comigo. Nosso Deus e Pai, obrigado porque sábado após sábado, nesse ciclo espiritual, biológico, físico, familiar, de trabalho, nós voltamos à casa do Senhor para lembrar o nosso passado, para lembrar a nossa esperança, o nosso destino, que um dia viver a imortalidade, porque esse é o plano de Deus. Que nesse momento, ao estudarmos a Tua palavra sobre a nossa história, os percalços, batalhas e lutas que enfrentamos nessa vida, mas também a certeza que nós temos, que o Espírito Santo de Deus seja o mensageiro à nossa razão, aos nossos sentimentos. Por favor, Senhor, desce sobre nós em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos aqui, irmãos, uma pequena introdução. A vida da igreja, a história da igreja, a história do povo de Deus, a história do cristão em particular é comparada, é ilustrada na Bíblia por algumas metáforas. Uma caminhada, uma jornada,
E nós temos aquela visão de Ellen White falando do caminho estreito e apertado em direção à luz. Assim ilustrada a sua história, a minha história, a história da igreja. A Bíblia também compara a história da igreja como uma batalha a ser conquistada, um alvo, uma meta, uma carreira, uma corrida, onde você corre em direção ao alvo, um propósito, um objetivo, uma luta. Também a tua história, a minha história, a história da igreja, a história do povo de Deus, é ilustrado na Bíblia por uma travessia. Todo ser humano, toda a raça humana está, simbolicamente falando, no mar. Todos estamos no mar da vida. Aqueles que estão com Deus, estão num barco em direção a um porto. Tem um rumo, tem um norte, tem um destino. Muitos estão na voragem do mar, se debatendo pelas ondas da vida, muitos dando de encontro com o recife do pecado, se destruindo, muitos pulando fora do barco, outros tentando entrar, outros tentando encontrar um barco, mas todos estamos por aí. A maioria, a grande parte da raça humana sem destino e sem rumo, se debatendo para chegar em alguma praia, em algum lugar. E a Bíblia diz que o povo de Deus, ao atravessar pelas águas, e esse é o título do sermão dessa manhã, através das águas, o povo de Deus tem a segurança de estar dentro de um barco, o barco da fé, o barco da esperança. O povo de Deus, que mesmo estando dentro do barco, sofre tempestades, agruras, dificuldades, mas está ali. E Deus está ao leme, Deus é o capitão, e Deus levará esse barco ao porto seguro. Então vamos ler agora Marcos 4, verso 35, onde diz assim, eu quero através desse texto ilustrar o que eu falei na introdução. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, dizendo, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aonde está a vossa fé? E eles, possuídos de grande temor respeitoso, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, irmãos, que quando Deus tirou o seu povo da terra do inimigo, Deus levou o seu povo em direção ao Egito, e diante deles estava o mar. Quando o povo de Israel chegou ali, não sabia o que fazer. Encurralados, de um lado montanha, de outro lado montanha, o mar pela frente, o inimigo atrás. Haviam deixado a terra do inimigo, mas o inimigo não os deixara. Irmãos, quando nós viemos para a casa de Deus, quando nós viemos para o barco de Deus, quando nós viemos para a igreja de Deus, e deixamos o mundo continua nos perseguindo. Satanás, ele continua atrás da gente. E o povo então clamou e disse a Moisés, o que faremos? E Deus disse a Moisés, por que o povo clama? Diga ao povo que marche. A fé se fazia necessária para começar a travessia, e somente quando a água dava cerca da altura dos joelhos, o mar se abriu, e foram conduzidos pelo exército do Senhor, e o inimigo pereceu. Novamente Israel estava para entrar na terra prometida, e Deus mostrou que seria necessário a fé, enquanto o Jordão transbordava. E quando os sacerdotes, conduzindo a arca da aliança, a presença de Deus, colocaram o pé na água, novamente, o pé da fé, o Jordão parou, Israel passou. Eu quero que você leia comigo uma promessa de Deus, Isaías 43, verso 1 e 2, nessa introdução, ilustrando a nossa jornada, a nossa travessia, nesta vida.
Isaías 43, verso 1 e 2. Deixe a sua mão lá em Marcos 4, que voltaremos para lá. Mas agora assim diz o Senhor, Isaías 43, 1, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Também quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta é a promessa de Deus, irmãos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Assim como Deus foi com Israel saindo do Egito, assim como Deus foi com Israel entrando na terra prometida, deixando a terra de inimigo, Deus estava com o seu povo. Alguns nesta embarcação já estão há muitos anos. Alguns estão entrando, como Bruno, Aline hoje. Alguns estão voltando. Alguns morreram neste barco, mas estão dentro do barco e no porto seguro ressuscitarão para entrarem no reino celestial. Morreram no barco da fé. Outros pularam fora para descobrir na voragem do mar que ali há tubarões, perigos e afogamento. Muitos ainda estão submersos e imersos nas águas da vida. Outros conseguiram voltar, porque só no barco de Deus, só no barco da fé existe segurança. Vamos lá, irmãos, Marcos 4:35, a Bíblia diz assim: naquele dia, sendo já tarde. Irmãos, isso é uma coisa que chama a atenção da gente, especialmente agora nesses 10 dias que estavam ali com a liderança da Igreja Mundial. Todos os pregadores, vice-presidente da Associação Geral, secretário, pastor Mark Phelan, todos pregando a mesma mensagem: nós estamos vivendo no tempo do fim. Já é tarde, já é muito tarde. E a igreja, irmãos, tem se levantado. Enquanto o mundo está apodrecendo, a igreja está florescendo. Foi um momento de emoção, de alegria ali, quando nós vimos que a igreja, pela primeira vez, a Igreja Adventista Sétimo Dia na América do Sul se tornou a igreja mais importante, a região da igreja mais importante do Adventismo no mundo. E a nossa divisão e a nossa igreja está participando com seus dízimos. A igreja do Brasil está mandando 25 missionários para o Oriente Médio, a Ásia. Irmãos, impressionante o que Deus está fazendo. E ali a igreja precisava de um líder para ir para o Líbano. E um departamental da divisão, tocado pelo Espírito Santo, já foi missionário. Parentes aqui nessa igreja, Valauer, pastor Ginter Valauer, um homem de Deus. Ele procurou a divisão e falou: eu vou. Trabalhou em Ruanda por muitos anos. Ele falou: eu vou. Irmãos, ir morar no Líbano, naquela janela 1040 ali, um grande desafio. E ele será o secretário desses 25 missionários naquela região. Uma inspiração, uma entrega, uma doação. Por quê? Porque a crença, a confiança de que o barco já está vendo o porto, logo nós estaremos na casa celestial. Irmãos, a igreja, o pastor Mark Phelan, um médico, esqueci o nome dele, acho que é Lander, Dr. Lander, escreveram um pequeno livro sobre a mensagem de saúde e salvação. E a igreja vai disponibilizar esse livro. Nós já compramos 10 mil para você entregar no Natal. Um livrinho, irmãos, um livrinho, você precisa ver. Que coisa gostosa de ler. A mensagem de saúde. A igreja vai trabalhar com a mensagem de saúde o ano que vem, para abrir as portas. Já é tarde, já é tarde. Disse Jesus: passemos para outra margem. Irmãos, quando nós entramos nessa travessia, quando nós entramos no barco da fé, quando nós entramos para o povo de Deus, é um convite de Cristo. É Deus quem começa a obra, é Deus quem conduz. Ele mandou Noé fazer o barco, Ele orientou, Ele protegeu, Ele cuidou. A obra de Deus. A Bíblia diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Deus efetua em nós o querer, Deus realiza o efetuar. Tudo é de Deus, a obra de Deus. A nossa parte é nos dedicar, nos entregarmos a Ele. E agora veja, irmãos, o convite de Jesus: passemos para o outro lado. Irmãos queridos, Deus ordenou marchar, Deus ordenou passar, e agora Jesus diz: passemos para o outro lado. Aqui um convite para cada um de nós.
De que lado você está? Se você está no lado da negligência, vá para o lado do dever. Se você está no lado da crítica, vai para o lado daqueles que trabalham para a igreja de Deus. Se você está do lado da incredulidade, vá para o lado da fé. Se você está no lado do egoísmo, vá para o lado do amor. Se você está no lado em que você não busca Deus, não tem comunhão com Deus, vá para o lado em que Deus está. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas nós estamos no lado errado, na margem errada. Nós temos que passar para dentro do sistema espiritual de Deus, da indiferença para o interesse, da tristeza para a esperança, da frieza para o fervor, da impureza para a santidade. De que lado você está? Passe para o outro lado. Veja coisas em sua vida que você diz: Senhor, eu estou do lado errado, eu preciso passar para o outro lado. E bem-aventurado é aquele que ouve a voz de Deus dizendo: passemos para o outro lado. Querido Pai, existe algum lado para o qual você precisa mudar? Mais afeto, mais amor, mais cuidado familiar. Querido marido, existe alguma coisa que você precisa mudar de lado? Eu estou no lado errado. A esposa, os filhos, os jovens, os alunos. De que lado você está? Do lado correto, do lado errado? Passemos para o outro lado. Você lê a história da Bíblia, você encontra, eu vou ilustrar por a história de Saulo. Saulo estava no lado dos perseguidores, dos críticos, dos assassinos do povo de Deus. Jesus aparece ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco e diz: Paulo, passe para o outro lado. E Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, passe para o outro lado. E Saulo, o perseguidor, se torna Paulo, perseguido. O maior expoente do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, passou para o outro lado. Maria Madalena passou para o outro lado. Pedro passou para o outro lado. Todos os filhos e filhas de Deus que deram testemunho passaram para o outro lado. Esse é o convite de Jesus. Passemos para o outro lado. E a Bíblia continua dizendo no verso 36: e eles despedindo a multidão. Irmãos, ao passar para o outro lado, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que deixar a multidão de lado. Tem que deixar muitas vezes os amigos, a família, os interesses. Muitas coisas, muitas coisas. Você tem que se despedir, tem que deixar, tem que se libertar daquilo. Muitas vezes você quer vir para o lado que Deus está te chamando e você quer trazer o mundo contigo, não dá certo. Não dá para entrar no barco de Deus, o mundo. Tem que haver uma separação, tem que se despedir. A Bíblia diz: deixe para trás. Não aceite. Se desprenda disso. E a Bíblia continua dizendo: despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Irmãos, uma mudança começa com uma decisão. Uma mudança começa com uma decisão. Não quer dizer que toda decisão vai levar a uma mudança plena, constante. Mas uma mudança começa com uma decisão. E o que Deus leva em conta é quando você decide. Esse é o primeiro passo. Como você está? Senhor, eu quero passar para o outro lado. O Senhor sabe que eu não estou no lado certo. Eu quero passar para o outro lado. Seja no cuidado do meu corpo, na minha alimentação, no meu exercício físico. Eu estou no lado errado. Eu não estou fazendo o que é certo. Eu quero passar para o outro lado. E quando você diz: Senhor, eu vou passar para o outro lado. Eu vou para o lado que o Senhor quer que eu vá. O lado para o que o Senhor me chamou. Seja em que aspecto for da sua vida. Aí começa a mudança. Uma mudança começa com uma decisão. E a Bíblia diz que quando eles foram, o verso 36, outros o seguiram. Irmãos, é impossível você não ser uma influência nessa vida. Alguém vai te seguir para o bem ou para o mal. Se você for para o lado errado, alguém vai te seguir. Você vai influenciar alguém. Se você passar para o lado de Deus, outros vão te seguir. Você vai influenciar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a maior preocupação da sua vida? O que te incomoda? O que te preocupa? Qual é a maior preocupação da sua vida? Aquilo que talvez tiraria o seu sono. Qual é? Segunda pergunta. Qual é a maior alegria da sua vida?
Qual é a maior alegria da sua vida? Terceira pergunta. O que você quer que aconteça com você quando você chegar no céu? 3 perguntas, vou repetir. Qual a maior preocupação da sua vida? Qual a maior alegria da sua vida? No céu, o que você quer que aconteça com você? Irmãos, essas 3 perguntas que eu formulei para um devocional que eu vou fazer segunda-feira ali na União, tem uma única resposta. A maior preocupação de Deus é a tua salvação. A maior preocupação minha e sua deveria ser a salvação das pessoas. A maior alegria sua e a minha deveria ser a salvação das pessoas. Porque no céu, a maior alegria que nós teremos é ver as pessoas as quais nós testemunhamos e levamos para a eternidade. Quando Jesus disse, entra no gozo do teu Senhor, vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, a sua alegria não vai ser a sua casa de ouro, a sua alegria não vai ser a sua coroa, a sua alegria maior não vai ser o seu novo nome, a sua maior alegria nem vai ser ver o rosto de Deus, a sua maior alegria vai ser entrar no gozo do Senhor, e o gozo do Senhor, a alegria do Senhor, o prazer de Deus é você ver alguém lá que você testemunhou de Jesus. Esse é o grande prazer, essa é a grande alegria, essa deveria ser a minha e a sua grande preocupação. Quando a gente vê, irmãos, líderes de toda a divisão, pastores se anulando, se negando para ir para o Peru, alguns pastores estão lá, para a Bolívia, sofrendo, para o Paraguai, apelando, Gilson, pode nos ajudar? E eu infelizmente não trouxe esse sábado, vou trazer no outro sábado, acabei esquecendo. Eu estou com um vídeo que a Bolívia mandou, irmãos. Os nossos 200 mil livros influenciaram um país inteiro, e eles se levantaram e motivados pelo nosso exemplo, compraram 1.200.000 livros e pulverizaram o país da Bolívia. Foi uma bênção, um testemunho. Agora o Paraguai ficou sabendo, disse, pastor, ajuda a gente, Assunção. Antes, Assunção era atendida, Paraguai era atendido pela Argentina. Agora cada país é uma missão, são só 21 distritos pastorais, uma pobreza terrível, a igreja fraca. E um pastor, amigo meu, presidente da União, lá o pastor Inácio Calbermater, está assim, lutando com unhas e dentes para tornar a igreja relevante naquele país. Pastor, pode nos ajudar? Qual é a sua maior preocupação? Na semana que vem eu não vou estar na igreja, nem o sábado 22, eu vou estar fazendo a colheita em Saltinho. Ontem à noite eu fui lá. 22 pessoas tomaram a decisão pelo batismo. Irmãos, estamos sendo perseguidos. A prefeitura não liga a água e não liga a luz. Não autoriza. Não querem crentes na cidade. Uma vizinha está emprestando a luz, outro vizinho a água. E essa vizinha que está emprestando a luz já tomou a decisão, vai se batizar. Se não fosse os vizinhos, não teria evangelismo, não sabemos o que fazer. O Dário, através do Clodo, estão nos ajudando com a influência para tentar. Não temos água e luz, os banheiros não funcionam. Usamos um banheiro em uma praça em frente. É um lugar pequeno, um lugar muito fechado. Mas ontem à noite, quando fui ali gravar um pequeno vídeo com um jovem que eu já falei aqui, Daniel. Um jovem que andou perambulando pelo mar da vida. Um jovem universitário bem estudado, família influente. Conectou o canal Novo Tempo. Falou, essa é a igreja que prega a verdade de Deus. É essa a igreja. No outro dia, a obreira bíblica bate a sua porta. Ele falou, resposta de oração. Vai ser o primeiro a se batizar. Vai se batizar o sábado, dia 16. Irmãos, que alegria. A minha grande preocupação deve ser a sua. A minha grande alegria, a sua, deve ser almas, vidas. Deus quer filhos. Assim como estavam, foram. Outros os seguiram. Agora vejam, irmãos, o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Você sabe, José não chegou lá sem provações, Davi não chegou lá sem provações, Daniel não chegou lá sem provações, João, Pedro, Paulo, ninguém chegou lá sem tempestades, sem agruras e sem lutas. Noé, não pense que o barquinho andou assim, tranquilo, não, eram águas agitadas. A Bíblia diz que haverá temporais, haverá dificuldades, mas Jesus está no comando, Deus está no controle, a sua igreja vai triunfar.
frágil, débil, defeituosa, o barco de Deus tem um capitão. Esse capitão é o dono do barco, é o Senhor Jesus, e Ele nos levará ao porto seguro. Não saia do barco, passe para o outro lado junto com o Senhor, é o convite de Deus. Seja lá o que esteja acontecendo em sua vida, se você está à margem, passe para o outro lado. O barco foi abalado, mas o barco chegou, porque o Senhor estava no barco. O barco chegou ao destino ordenado por Jesus. O que Deus começa, irmãos, Deus termina. As obras de Deus, da parte de Deus, não falham. A igreja vai triunfar. Está você sendo atacado pelas tempestades, pela voragem, pelas ondas que se encapelam. O importante, irmãos, não são as turbulências, as agitações que a gente passa. O importante é se estamos dentro do barco. Pode chacoalhar, pode tremer, mas se você está dentro, você está seguro, porque em meio às dificuldades o barco vai chegar. O barco da fé não vai vacilar. O verso 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. A palavra de Deus diz o contrário, né? Aqui diz que Jesus estava dormindo e nos Salmos diz que Deus não dorme. Aqui nós temos a parte humana de Jesus. Jesus estava cansado, exausto, era um homem. Um ser humano, frágil como todos nós na sua parte física. Mas Deus não dorme. O guarda de Israel vigia, mas mesmo na sua humanidade, Jesus dormindo, Ele estava no controle. E os discípulos o acordam, porque a tempestade se levantou. Você conhece a história? Não estou E eles acordaram Jesus e perguntaram: o Senhor não se importa? O Senhor não se importa? Irmãos, quantas vezes a gente não faz essa pergunta, não é mesmo? Nunca o pastor Mark Philly perguntou para Deus se Deus se importava, ou para que era aquilo, ou por que era aquilo. A única coisa que ele disse: Senhor, que essa doença seja para a tua glória até o último dia da minha vida. Para mim não me importa morrer ou viver, desde que eu viva e morra para a glória do teu nome. Esse é o lado da fé. Essa é a travessia de um cristão firme. Me sentei na mesa e conversei um pouquinho do pastor Emilson, que vai estar conosco aqui na semana de oração. Esse homem passou por um tremendo abalo, você sabe. O sonho de seu filho Hudson era ter aula com seu pai, um menino puro, um menino de Deus, ia ser um futuro pastor, hoje seria um pastor ordenado. Na primeira manhã que teve aula com seu pai, o diretor do seminário, um homem de Deus, ao meio-dia sofreu um acidente de carro e morreu. E aquele pai teve a força da fé para fazer o funeral do seu próprio filho e pregar sobre a esperança e a ressurreição em Cristo Jesus. Que fé, que confiança. Mas às vezes, irmãos, a gente pergunta para Deus. Às vezes parece que Deus não atende, não é mesmo? Que Deus não se importa, que Deus permanece em silêncio. Sabe o que eu aprendi estudando isso aqui? O silêncio faz parte do plano de Deus. O silêncio faz parte da estratégia de Deus. Enquanto Deus espera para agir no tempo certo, da maneira correta, Deus está agindo. Olha a vida de José. 20 anos. Ele esperava no Senhor, e o Senhor esperava o momento certo de ele ser alçado a governador do Egito. Olhe Daniel. Enquanto aquelas horas se passavam e ele esperava o cumprimento do decreto para ser jogado na cova dos leões, Deus esperava o momento certo para descer ali com o seu anjo e fechar a boca dos leões. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes pagãos, os nomes divinos são Misael, Ananias e Azarias, enquanto eles esperavam ser jogados numa fornalha, Deus esperava. Deus fez uma promessa para Abraão. Muitos anos se passavam, Deus esperava, no tempo certo o filho veio.
Deus está no controle. Enquanto Deus espera, Deus age. Faz parte da estratégia de Deus esperar. Dentro da sua longanimidade, dentro da sua paciência, do seu amor, Deus está esperando. Porém, Deus se importa. Os discípulos acordaram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus despertou, repreendeu o vento e o mar, dizendo: acalma, emudece. O vento se aquietou. Irmão, sempre que Deus estendeu a sua mão, sempre que Deus levantou a sua mão e agiu, nada pôde detê-lo. Nada. Quando a mão de Deus se levanta, a doença foge, se Deus quiser. Os demônios são derrotados. A morte será e foi vencida. A natureza é controlada. Deus tem poder, diz os evangelhos, sobre a natureza, sobre a doença, sobre os demônios e sobre a morte. Ao chegar no túmulo de Lázaro, Jesus levantou a sua mão e disse: Lázaro, sai para fora. Irmãos, quando nós estamos no lado certo, dentro da embarcação de Deus, na voragem do mar, em direção ao porto seguro, em meio às tempestades dessa vida, tenhamos a certeza que a mão de Deus está ao leme. Mas logo Jesus levantará a sua mão e nos levará para o porto seguro. Eu quero ler uma citação que essa semana meditei muito nisso. Ciência do Bom Viver diz assim: quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga e o descontentamento, e satisfatórias alegrias virão dar vigor à mente, saúde e energia ao corpo. Jesus levantou a sua mão e o mar se acalmou. Então Jesus faz aqui, e um dia eu quero fazer um sermão só sobre isso. Eu já comecei e deixei um pouco de lado esse sermão. As perguntas de Deus. Tem um pequeno estudo na Bíblia, eu comecei a fazer, parei, um dia eu vou fazer, terminar. As perguntas de Deus. O ser humano faz muitas perguntas, não é verdade? Às vezes muitos questionamentos. Se os nossos questionamentos e perguntas fossem perguntas como os sábios bereanos, para saber o que é a verdade e andar nela, seriam boas perguntas. Mas muitas vezes as nossas perguntas não são corretas, não são boas, para não dizer tolas, insensatas. Por exemplo, o pastor Flávio Rett mandou um e-mail essa semana, e agradeço, pastor, de um estudo que foi feito com os pastores do Reino Unido. E chegou-se à conclusão que mais de 30% dos pastores não acreditam em Deus. Que Deus é uma invencionice, isso é balela. Eles continuam falando e questionando para manter o seu emprego e ganhar o seu salário. São sacerdotes, homens que colocam a presença do povo para falar de Deus, mas num Deus que eles não creem. Irmãos, isso é cumprimento profético ao começar no ministério desses homens, e não são poucos, 1.500 e tantos. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, uma das coisas que a igreja vai receber daqui a alguns dias, nós estamos comemorando 100 anos do dom profético. E a igreja preparou um kit com 5 livros para dar para você, por R$10. É um absurdo isso. É um absurdo para você ler. Porque, irmãos, quem não crer na palavra de Deus e quem não crer nos seus profetas no tempo do fim, vai naufragar. Crede no Senhor vosso Deus, estareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aonde estará a nossa fé? E agora Jesus faz uma pergunta. Está aqui no verso 40. Por que sois assim tímidos? Bom, se tem alguém tímido aqui, vai ficar preocupado, que Jesus está repreendendo o tímido. O tímido aqui é a pessoa que deveria ter fé, não está falando de personalidade. Está falando do aspecto espiritual, uma timidez espiritual. Aquela pessoa acabrunhada espiritualmente que não vive a sua fé. E Jesus então faz a segunda pergunta, que como seria a mesma: como é que você não tem fé? Ou a pergunta poderia ser assim: aonde está a sua fé? No que você confia? Como você não tem fé em Deus, depois de saber quem Ele é, o seu amor, o seu cuidado?
Uma das frases que impactou o meu coração essa semana foi a seguinte: se Deus não pode mudar o seu caráter, Deus não poderá mudar o seu destino. Se Deus não pode despertar fé em você, Deus não poderá te levar para o céu. Se você não pode confiar em Deus, em quem você vai confiar? Jesus havia feito tantos milagres, havia pregado, já estava com eles há alguns meses. Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé em mim? Ainda não têm? Ainda têm medo? Ainda têm vergonha? Ainda continuam duvidando? Ainda continuam infiéis a mim? Irmãos, de tudo que o mundo tem nos apresentado, de tudo que Deus tem nos apresentado, e muitas vezes a nossa fé, se Deus não pode mudar o meu caráter, Ele não poderá mudar o meu destino. Se Deus não puder incutir a fé, fazer a fé despertar na minha vida, como que Deus vai me salvar? Como é que não tendes fé? E esse relato termina dizendo: e eles, possuídos de grande temor, aqui é um respeito, uma reverência, não é medo, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem tem poder, irmão, sobre a natureza, sobre os demônios, a doença e a morte? Quem? Deus. Mas por que Deus não tem poder sobre a minha vida? Por que Deus não tem poder sobre a minha vida? Porque Deus respeita nosso limite de entrega. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Todos os que quiserem que Ele tenha poder. Eu quero terminar lembrando você uma coisa, como sempre termina as coisas de Deus. Quem é este? Irmãos, Deus sempre impacta. Deus sempre impacta. A Bíblia diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais entrou na imaginação humana, é o que Deus tem preparado para você. Deus impactou a vida de José, Deus impactou a vida de Daniel, Deus impactou a vida de Pedro, Deus impactou a vida de João. E quando nós estivermos no céu, nós vamos ser impactados com a glória eterna. Que bênção será! Quem é este? Como está a travessia? Para a morte ou para a vida? Você está no barco da fé? Você tem duas escolhas, irmãos. Você pode atravessar nado, se debatendo. Você pode ir no barco do inimigo que vai te levar para a terra dele, terra dos Gadarenos. Ou você pode estar no barco de Cristo, que vai sofrer solavancos. Mas esse barco, a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Esse barco também chegará. Irmãos queridos, que ao avançarmos através das águas da fé, motivados pelo amor e pelo poder de Deus, possamos pensar nessa manhã: de que lado eu estou? Ou que lado eu me encontro, que não seja o lado que Deus quer que eu esteja. Talvez eu precise passar para o lado de cá. Nós estamos chegando ao final de um ano. É tempo de você pensar: meu Deus, eu preciso passar para o lado dos que leem a Bíblia, dos que estudam. Nós vamos lançar um projeto ano que vem, o projeto Maná. Nós fizemos um pedido e a casa publicadora está gastando ali mais ou menos 2 milhões de reais para fazer uma loja, para atender a comunidade adventista na região. A revista adventista, nós vamos promover no sábado que vem, a revista adventista, a igreja baixou o valor para R$22, para que todo mundo se alimente das mensagens, dos artigos que são escritos ali, mensagem após mensagem. Agora vem aí o livro do pastor Mark Philly sobre saúde com mais um médico. Agora vem a revista Os 10 Dias de Oração. Vamos passar para esse lado, o lado que marcha, o lado que triunfa, o lado que prega, o lado que ensina, o lado que crê, o lado que está salvo em Jesus, o lado que sabe que Deus está esperando, mas que Deus vai agir no tempo certo, e nós estamos esperando também, e com a mão de Deus nós vamos aportar lá no reino celestial. Se Deus não pode mudar o meu caráter, Deus não pode mudar o meu destino. Eu pensei muito essa semana nessa frase. Essa frase é do pastor Amin Rodor, está na meditação.
pedir a Deus que aquelas coisas que faz necessário passe para o outro lado. E avance pela fé. E que logo nós estejamos com o nosso capitão. O ancoradouro está pronto. Logo nós vamos chegar, já estamos vendo as terras de além-mar. Como chegaremos lá? A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa? A vitória que vence o mundo é a nossa? Alguns não conhecem esse texto. A vitória que vence o mundo é a nossa? A nossa fé. Vamos cantar este hino. E vamos continuar avançando através das águas espirituais com Cristo até o porto celestial. Nos coloquemos em pé e cantemos o hino de número 261. Fé é a vitória. Soldado de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vis saí a combater, a nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sobre a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Quero lembrar os membros da comissão de nomeações. Hoje, 17 horas, uma pequena reunião, por favor, na sala dos adolescentes. Quantos jovens aqui vão fazer o Enem hoje? Deixa eu ver as mãos. Eu queria chamar vocês aqui à frente para orar por vocês, por favor, aqui embaixo. Pode vir, pode vir. Pedir que Deus te ilumine, te faça lembrar aquilo que você estudou. Que seja uma bênção para você. O pastor Davi está pedindo uma reunião com vocês às 11 horas no Arlete Afonso, tá? Todos que vão fazer Enem com o pastor Davi às 11 horas, os alunos.
os alunos do Enem. Ok? Não esqueça. 11 horas, reunião com o pastor Davi Marlete Afonso, hoje. Muito bem, olha aqui, ó. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 78. Eu contei pelos pés e dividi por 2. Muito bem, olha aí. Deus abençoe vocês, viu? Dê sabedoria, vocês alcancem os sonhos. Vamos orar? Pai querido, nós queremos passar para o outro lado, o lado onde o Senhor está e aonde o Senhor estará para sempre, o lado da eterna salvação pelo sangue do Cordeiro. Nos ajuda hoje, Senhor, a passarmos para o outro lado, se é que estamos no lado errado em alguns aspectos da nossa vida. Aqui está um grupo de jovens que decidiu passar para o outro lado e vão honrar o Senhor respeitando as horas do teu dia. Eu quero rogar o poder do Espírito Santo sobre eles, iluminando-os, abençoando-os e dando tranquilidade e capacidade para que tenham êxito nessa prova, neste exame como Daniel, e sejam aprovados aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Pai, que o anjo do Senhor esteja ao lado de cada um deles, de cada uma delas, ao se assentarem nesta mesa, que tomem ali um pequeno momento para pedir sabedoria ao Senhor, e que, iluminados para relembrar o que estudaram, tenham êxito e possam ir para as faculdades e universidades para testemunhar de que estão no barco da fé. Toma em tuas mãos esse grupo de jovens, toma em tuas mãos todos os alunos dessa escola, toma em tuas mãos esta querida igreja, todos nós, e nos leva na tua embarcação até o porto eterno, onde avistaremos com os anjos, com Deus o Pai, com Deus o Filho e com o Espírito Santo e com a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Permaneça em pé. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor